Certo, gente. Então, essa é a quinta aula do primeiro módulo, ainda sobre bioquímica. E essa aula nós damos continuidade à última, que foi sobre proteínas, função e estrutura. E nessa nós podemos dividir a aula basicamente em duas partes, que é a primeira, a de introdução à bioenergética, em que nós iremos entender o que significa esse termo e como ele está relacionado com enzimas. E a segunda parte é entender meio que a principal classe de proteínas, se nós formos observar, nos organismos vivos, que são enzimas, que elas são tão importantes que nós separamos uma aula só para falar delas. Então, primeiramente, falando sobre bioenergética. O que, na verdade, é esse termo que deve ser, embora possa parecer meio preditivo, ele não é tão óbvio. Então, primeiramente, a bioenergética ela nada mais vai ser do que nós estudarmos como a energia flui nos organismos vivos. Isso inclui tanto nós estudarmos processos de transformação de energia, de relevância biológica, e entender a termodinâmica por trás disso. Então, por meio da bioenergética, nós podemos estudar como a energia química que está armazenada naquilo em que nós comemos, nos combustíveis, como essa energia ela é transformada posteriormente em energia cinética para nós nos movimentarmos, na contração muscular, em transporte de moléculas, em produção de novas moléculas e por aí vai. Então, a bioenergética, como o próprio nome já diz, nada mais é do que esse estudo das relações energéticas nos organismos vivos. E para nós começarmos a discutir sobre a bioenergética, primeiro nós temos que ter em mente o que é energia. Energia nada mais é do que a capacidade de realizar trabalho, a capacidade de realizar mudança. Só que, quando nós estamos falando sobre organismos vivos, nós damos um upgrade nesse termo de energia. Que seria o quê? Nós não iremos tratar apenas de energia. Nós iremos tratar de um termo chamado de energia livre. O que é isso? É a energia, nada mais é a energia do que nós já estamos acostumados, a capacidade de realizar trabalho, capacidade de realizar mudança, só que em temperaturas e pressões constantes, ou seja, na forma em que nós estamos acostumados a lidar com organismos vivos. Nas nossas células, nós estamos submetidos a temperaturas e pressões constantes. Então, no lugar de nós falarmos energia, nós falaremos agora energia livre. E o termo maior, ainda assim, é energia livre de Gibbs. Mas aqui nós iremos tratar só por energia livre, que, repetindo, é a energia, a capacidade de realizar trabalho, a capacidade de realizar mudança em temperaturas e pressões uniformes, constantes, como é o que acontece nos seres vivos. Então, aqui está a definição. E nesse caso, quando nós estamos estudando sistemas biológicos, reações químicas que acontecem em sistemas biológicos, nós estamos nos importando principalmente com a variação, com o delta dessa energia livre. Então, o que significa? Todas as reações que ocorrem no nosso organismo, elas têm reagentes e têm produtos. Então, o que importa para a gente é saber a variação, a quantidade, a diferença da energia livre entre produtos e reagentes e o que nós podemos inferir a partir dessa informação, já que isso pode ser mensurável. A energia livre, nós vamos ver que ela é calculada, assim como a energia que nós calculamos em física, das mais diversas formas possíveis, aqui a energia livre vai ser calculada e isso vai ter uma importância para a gente, que eu vou falar daqui a pouco. Então, a energia livre ela é representada por ΔG, por G na verdade, mas como nós estamos falando de variação, toda variação é final menos inicial e toda variação é representada por um delta. Então, que acabou voltando o slide. Então, certo, então, só com um pequeno erro de gravação, mas continuando.
Então é por meio desse valor assumido por ΔG, levando em consideração que nós estamos falando sempre de produtos e reagentes em reações químicas que têm extrema importância biológica, são as reações que nos mantêm vivos. Por meio do valor assumido por esse ΔG, se positivo ou se negativo, nós iremos, portanto, dizer se essa reação é espontânea ou não. Esse é um termo que alguns de vocês podem estar vendo pela primeira vez, mas a espontaneidade de uma reação nada mais é do que dizer se ela ocorre, como o próprio nome já diz, espontaneamente, se ela não precisa de um aporte externo de energia livre para acontecer, ou se ela precisa de um aporte externo de energia livre para acontecer. E tudo isso, saber se uma reação é espontânea ou não, nós podemos saber a partir de valores assumidos por ΔG. Se o ΔG for positivo, nós temos reações não espontâneas, reações que precisam de um aporte externo de energia para acontecerem. Se nós tivermos um ΔG negativo, nós temos então reações espontâneas, reações que não precisam de um aporte externo de energia para acontecer e acontecem liberando energia livre. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Então, isso aqui foi o que eu já falei, a espontaneidade das reações nada mais é do que saber se as reações são energeticamente favoráveis, se elas precisam de um aporte externo de energia para acontecer, ou se elas não precisam e ocorrem liberando energia livre. Então, aqui nós vamos ter uma nomenclatura que é em relação ao valor de ΔG. Então, se a reação é espontânea, eu tenho um termo para ela, que se chama de exergônica. Reações espontâneas são reações exergônicas, não confundir com exotérmica. E essas reações, elas ocorrem com liberação de energia livre, nós vamos ver um exemplo daqui a pouco, e, portanto, como eu falei, o ΔG delas, a variação da energia livre, a variação da realização de trabalho, realização de mudança a temperaturas e pressões uniformes, que é o que significa energia livre, é menor do que zero. Então, toda reação espontânea é, portanto, exergônica, são sinônimos, e tem ΔG menor do que zero, são reações com ΔG negativo, e vão ocorrer, portanto, com liberação de energia livre. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Nesse tipo de reação, os reagentes eles têm muita energia livre armazenada neles, e à medida que essa transformação química ocorre, transformando o reagente em produto, o produto vai ter muito menos energia livre do que o reagente, porque essa energia livre foi liberada durante o processo, e nós vamos ver o exemplo. Já por outro lado, as reações que nós dizemos que são não espontâneas, que precisam de um aporte externo de energia para acontecer, precisam de energia livre oriunda do meio, do entorno, das redondezas para acontecer, nós dizemos que essas reações são endergônicas, não confundir também com endotérmica. E essas reações, portanto, vão ter valores de ΔG maior do que zero. Então, mesmo raciocínio anterior, reações que ocorrem de forma não espontânea, elas precisam obter energia livre do meio para acontecer, são reações que nós chamamos de endergônicas e, portanto, tem variação de energia livre maior do que zero. Nós também iremos ver um exemplo daqui a pouco. Então, um exemplo de reação exergônica que nós temos, lembrando, como acabamos de ver, mas o que é uma reação exergônica? São reações espontâneas, energeticamente favoráveis, que ocorrem liberando energia livre que está armazenada nos reagentes. Então, o maior exemplo que nós podemos obter de reações exergônicas é a combustão da glicose na respiração celular. Então, aqui está a glicose, C6H12O6.
A glicose é o nosso principal combustível celular, nosso principal substrato energético. E essa reação é a nossa principal reação que ocorre dentro da célula para que nós consigamos produzir energia, digamos assim, na forma de ATP. Essa reação ela é extremamente favorável, ela é bastante exergônica. Como é que nós podemos obter isso? Nós observamos o valor de ΔG, lembrando que esse ΔG é calculável, mas como ele é calculável não importa tanto para a gente aqui. Esse valor de ΔG, como vocês podem observar, é menos 686 quilocalorias por mol, que se nós convertermos para quilojoule dá menos 2.870 quilojoules por mol. Observando aqui o valor negativo, digno de uma reação exergônica, de uma reação espontânea. Então, se nós podemos traçar isso a partir de um gráfico. O que é que nós vemos aqui? O que é que nós podemos interpretar a partir disso? A glicose, que é o nosso principal combustível celular para produzir energia, ela tem uma grande, enorme quantidade de energia livre armazenada nela. As ligações químicas que formam a glicose, elas têm o que nós chamamos de energia potencial química, tem energia associada nessas ligações. E à medida que essa glicose entra na célula e começa a ser transformada quimicamente para gerar energia, essa energia livre que está armazenada na glicose começa a ser liberada, de forma que é produzido ao final das reações, que nós vamos ver lá na frente, quando estiver falando de biologia celular, é produzido produtos com uma energia livre basicamente irrisória. Então, no decorrer dessa reação, nós tínhamos um substrato energético, um combustível, que tinha uma alta quantidade de energia livre. A maior parte dessa energia livre foi liberada, produzindo produtos com muito pouca energia livre. E nós podemos ver isso a partir de um gráfico. Então, nós vemos aqui que a glicose, que é o reagente, tem uma alta quantidade de energia livre. Veja que esse gráfico ele está traçando no eixo X o avanço da reação e traçando no eixo Y a quantidade de energia livre. Então, quanto maior essa barra vermelha, maior a quantidade de energia livre. Então, se é uma reação exergônica, significa que o reagente tem muito mais energia livre do que o produto. Então, à medida que esse reagente é transformado em produto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que grande parte dessa energia livre armazenada no reagente, ela vai ser removida. E ela vai ter que ir parar em algum lugar. Vou falar daqui a pouco onde ela vai parar. E à medida que essa energia livre vai sendo liberada e sendo armazenada, nós iremos falar daqui a pouco como, os produtos, portanto, vão ter muito menos energia livre. Então, nas reações exergônicas, elas acontecem, como vocês podem ver, liberando energia livre e os reagentes têm muito mais energia livre do que os produtos. E provando que o ΔG de reações exergônicas é negativo, se delta é produto menos reagente e o produto tem bem menos energia livre do que os reagentes, se a gente for somar produto menos reagente, nós obteremos um valor negativo. Já as reações endergônicas, o raciocínio é o absoluto oposto. Então, o maior exemplo de reações endergônicas que nós podemos ver aqui é justamente a fotossíntese. A reação resumida da fotossíntese, que é o quê? O gás carbônico, que é obtido pelas plantas, ele vai ser reduzido até produzir carboidratos, como a sacarose ou a glicose. E essa reação é que nós estamos partindo de um substrato, de um reagente muito simples e transformando ele numa molécula bem mais complexa, como é o caso da glicose, nós já podemos inferir que para isso acontecer, nós precisamos fornecer energia a esse sistema. Então, para que essas 6 moléculas de gás carbônico consigam ser transformadas num composto orgânico complexo, como é a glicose, ou mais especificamente a sacarose, ou outros açúcares, que é o que as plantas fazem, nós temos que
fornecer energia a esse sistema. O quanto de energia? 686 quilocalorias por mol. É a quantidade de energia que as células fornecem de diversas formas para que essa reação possa se tornar favorável, para que essa reação possa acontecer. Se essa quantidade de energia não for fornecida, essa reação não acontece. Então, o gráfico é o extremo oposto. Nesse caso, nas reações endergônicas, os reagentes eles vão ter bem menos energia livre do que os produtos. De forma que nas reações endergônicas, elas acontecem consumindo energia livre. Como a gente pode ver aqui. Elas ocorrem consumindo energia livre, então se eu tenho reagentes com pouca energia livre, reagentes bem mais simples, à medida que eles consomem energia livre, eles vão formar produtos mais complexos que armazenam uma energia livre bem maior. E nós podemos ver aqui então que o ΔG faz sentido ele ser positivo. Por quê? Se delta é final menos inicial, se é produto menos reagente, se eu subtrair algo grande, como é o caso dos produtos, de algo pequeno, como é o caso dos reagentes, nós vamos ter um valor positivo. Lembrando, gente, que tanto a respiração celular como a fotossíntese, aqui só são reações simplificadas. Elas são reações que ocorrem em várias etapas, de maneira bem mais complexa, e isso aqui é só uma representação simples para que nós consigamos entender melhor esses conceitos de exergônico e endergônico. E esses são só os maiores exemplos, mas existem vários outros exemplos que nós poderíamos tratar aqui para reações endergônicas e exergônicas. Tendo falado disso, nós podemos agora, falando sobre as principais formas de transformações espontâneas ou não, nós podemos agora tratar sobre metabolismo. O metabolismo, portanto, ele nada mais é do que o somatório de todas as reações químicas que ocorrem dentro de um ser vivo, dentro de uma célula, dentro de qualquer sistema vivo, qualquer sistema biológico que nós estejamos analisando. E o metabolismo, embora ele trate acerca de todas as reações que acontecem no ser vivo, nós podemos separar ele em duas vertentes, digamos assim, que são as reações anabólicas e as reações catabólicas. E todos esses processos, todas as reações químicas, as reações bioquímicas que acontecem nos organismos, elas precisam de enzimas, que é o tema da próxima parte dessa aula, para que elas ocorram. Então, qual a diferença entre as reações catabólicas e anabólicas? Nós vamos ver daqui a pouco como esses termos em metabolismo se associam ao que nós acabamos de ver em energia livre, reações exergônicas, reações endergônicas. Então, o catabolismo, ou reações catabólicas, constitui nas etapas, nas reações de degradação ou decomposição do metabolismo. Ou seja, são as nossas reações metabólicas que acontecem nas células que são reações de degradação, são reações de quebra. Reações em que moléculas grandes de natureza orgânica, elas vão ser degradadas em suas moléculas menores constituintes. Exemplos: proteínas sendo degradadas aos poucos em aminoácidos, polissacarídeos como o amido e o glicogênio sendo degradado aos poucos nos seus monossacarídeos que os constituem, ácidos nucleicos sendo degradados nos seus nucleotídeos que os constituem, e por aí vai. Então, essas reações catabólicas são reações de quebra de compostos complexos, orgânicos, geralmente combustíveis, moléculas combustíveis, nas suas moléculas constituintes menores. Então, são reações que liberam energia livre. Logo, reações catabólicas são, no geral, em regra, reações exergônicas. Por quê? Porque os reagentes, se nós formos observar, como no caso proteínas, polissacarídeos, eles têm muito mais energia livre por serem moléculas bem mais complexas do que os produtos, que seriam o quê? Os aminoácidos, frutos da degradação das proteínas,
e os monossacarídeos, fruto da degradação dos polissacarídeos. E à medida que as reações catabólicas acontecem, essa energia livre vai sendo liberada, como nós vimos nas reações exergônicas. Só que essa energia livre liberada, como é que ela é armazenada? Ela é armazenada principalmente na forma de ATP, vocês já devem ter ouvido falar, nossa principal forma de utilizar energia pela célula, e em transportadores ou carreadores de elétrons em sua forma reduzida, que são principalmente o NAD e o FAD. Então, explicando isso de uma forma melhor. Toda vida que uma reação exergônica acontece, nós usamos essas reações exergônicas, principalmente reações catabólicas, no caso, nós utilizamos essas reações catabólicas para, entre aspas, produzir energia. É a partir das reações catabólicas que nós conseguimos obter energia para realizar as reações endergônicas, as reações anabólicas, que eu vou explicar daqui a pouco. E essa energia que nós obtemos a partir do catabolismo, ela é liberada à medida que os reagentes vão se transformando em produtos. E essa energia livre que é liberada dos reagentes, contendo uma grande quantidade de energia livre, como é que ela é armazenada numa forma utilizável pela célula? Ela é armazenada na forma de ATP e na forma de carreadores de elétrons. Lembrando que, por exemplo, a glicose, quando ela é catabolizada na respiração celular até gás carbônico e água, a glicose ela vai liberando energia livre nessa reação. E nas ligações químicas, principalmente nas ligações em que tem hidrogênio, ali na glicose existem elétrons altamente energéticos. E esses elétrons altamente energéticos é o que fazem da glicose ser um bom combustível. Não só a glicose, como outros monossacarídeos. E é por meio dessa liberação da energia livre da glicose, na forma de elétrons altamente energéticos e também na forma de ATP, que nós geramos energia para ser utilizada pela célula. Então, por meio da transformação da glicose, nós conseguimos obter ATP e elétrons altamente carregados, altamente reduzidos, elétrons altamente energéticos para realizar reações endergônicas, porque é importante que nós tenhamos elétrons para realizar essas reações. Então, só que à medida que esses elétrons são retirados da glicose, eles têm que ser transferidos para alguma outra molécula. E eles são transferidos para essas moléculas chamadas de transportadores ou carreadores de elétrons, que são principalmente esse NAD e esse FAD. Então, a nossa principal força energética, digamos assim, para realizar reações endergônicas, está na forma de carreadores de elétrons reduzidos, frutos da oxidação da glicose, principalmente, e na forma de ATP. Lembrando que o ATP é a principal molécula energética utilizada pela célula para realizar reações que dependem de energia. E o anabolismo? É o completo oposto. O anabolismo constitui nas reações de síntese, nas reações de degradação, nas reações de síntese, nas reações de construção de moléculas grandes a partir de moléculas pequenas e mais simples. Ou seja, é a construção de proteínas a partir de aminoácidos, é a construção de polissacarídeos a partir de monossacarídeos, é a construção de ácidos nucleicos a partir de nucleotídeos e por aí vai. Então, como nós estamos construindo moléculas complexas a partir de moléculas bem mais simples, para que isso aconteça, nós precisamos fornecer energia a esse sistema. E essa energia que nós fornecemos é em que forma? Na forma de ATP e na forma de poder redutor. O que é esse poder redutor? Elétrons altamente energéticos retirados de combustíveis, como o caso da glicose, como o caso das gorduras. À medida que essas moléculas vão sendo oxidadas, elas vão liberando esses elétrons altamente energéticos para os carreadores, e nós podemos usar ATP e carreadores para fornecer a energia necessária para realizar as reações anabólicas. Então, a partir daí, nós podemos inferir que o quê?
para a reação da fotossíntese acontecer, que foi a que nós vimos no slide anterior, que é uma reação endergônica, para que essa reação aconteça, nós precisamos fornecer energia livre. De que forma? Na forma de ATP e na forma de poder redutor. Ou seja, os carreadores de elétrons doam esses elétrons altamente energéticos para os reagentes, de forma que eles vão formar produtos bem mais complexos. Então, aquela variação de energia livre que era necessária de mais 686 quilocalorias por mol, ela é obtida como? Na forma de consumo de ATP e na forma de consumo de poder redutor, consumo de carreadores de elétrons reduzidos. E essa energia livre que foi utilizada, ela é obtida como? A partir de reações catabólicas. Então, aqui nós podemos ver, eu adoro essa imagem, ela retrata bem como as reações anabólicas endergônicas estão relacionadas com as reações catabólicas exergônicas. Então, observando primeiro as reações catabólicas, nós podemos dizer que o catabolismo, ele é o quê? Ele consiste nas reações de quebra de nutrientes energéticos, como a gente pode ver aqui, principalmente carboidratos e gorduras, mas em alguns casos nós podemos usar proteínas também para fornecer energia, que são moléculas orgânicas complexas, moléculas orgânicas bem grandes, contendo uma capacidade energética. À medida que essas moléculas elas vão sendo degradadas, vão sendo decompostas nas suas formas mais simples, elas geram produtos finais quase sem energia livre, como é o caso do CO2, da água e da amônia, no caso da degradação de proteínas. E à medida que elas geram esses compostos com bem menos energia livre, a maior parte da energia livre que estava armazenada nesses nutrientes, ela vai ser armazenada como? Na forma de ATP e na forma de carreadores de elétrons reduzidos. Ou seja, nos carboidratos e nas gorduras, à medida que eles são oxidados, eles liberam os elétrons altamente energéticos que eles possuem para os carreadores de elétrons. De forma que, quando as reações anabólicas forem acontecer, a energia necessária para que elas ocorram vai vir da onde? Do ATP fornecido pela quebra dessas reações, pela quebra desses compostos, junto com os elétrons altamente energéticos que foram retirados dessas moléculas combustíveis e vão ser aplicados, transferidos para os reagentes das reações anabólicas. Então, repetindo, a energia química, a energia livre necessária para que as reações anabólicas ocorram, elas vêm de carreadores de elétrons e de ATP formados durante as reações catabólicas. Então, observando aqui que nas reações anabólicas, o que é que nós temos? Moléculas precursoras que vão dar origem a moléculas bem mais complexas. E se nós estamos construindo coisas complexas a partir de coisas bem mais simples, nós precisamos obter energia livre para isso. Então, aminoácidos, por meio de reações anabólicas, vão formar proteínas, açúcares simples, monossacarídeos, por meio de reações anabólicas, vão formar polissacarídeos, ácidos graxos, reagindo com glicerol, vão formar triacilgliceróis, que são lipídios, e bases nitrogenadas, reagindo, nucleotídeos, na verdade, reagindo entre si, vão formar ácidos nucleicos. Então, à medida que essas reações anabólicas ocorrem, elas usam a energia livre na forma de ATP e carreadores de elétrons reduzidos, formados no catabolismo. Elas usam essa energia livre e, à medida que elas usam, elas formam essas moléculas mais complexas. Então, para finalizar essa primeira parte, como nós podemos relacionar os termos reações anabólicas, catabólicas, reações de oxidação, redução, reações endergônicas, exergônicas, espontaneidade e energia livre? Então, em regra, reações catabólicas, elas constituem reações de oxidação. O que são reações de oxidação? Reações de
retirada de elétrons. Então, lembrem que todo combustível, toda molécula combustível, como é o caso dos carboidratos e das gorduras, eles têm nas suas estruturas moleculares elétrons energeticamente bem energéticos. Elétrons energeticamente utilizáveis, com alta energia. E à medida que esses elétrons são retirados dessas moléculas combustíveis, como é o caso dos açúcares e das gorduras, em reações de oxidação, eles são armazenados nos transportadores de elétrons. Então, nessas reações de oxidação, nós formamos os carreadores de elétrons reduzidos, carregando esses elétrons altamente energizados, e ao final dessas reações de oxidação, principalmente de gorduras e carboidratos, nós também produzimos o ATP, que é a nossa principal forma de energia utilizável pela célula. E geralmente essas reações catabólicas, que geralmente são reações de oxidação, reações de remoção de elétrons de nutrientes energéticos, geralmente são reações espontâneas. E se são reações espontâneas, nós podemos dizer que são reações exergônicas. Sendo reações exergônicas, elas ocorrem com liberação de energia livre, o produto tem bem menos energia livre do que o reagente, e a maior parte dessa energia livre presente nos reagentes, ela vai ser armazenada na forma de ATP e carreadores de elétrons reduzidos. Então essas reações ocorrem com decréscimo de energia livre. Portanto, o ΔG final dessas reações exergônicas é menor do que zero. O maior exemplo, reação de respiração celular. A maior parte dessa energia livre presente na glicose, a maior parte dela vai ser retirada na forma de carreadores de elétrons reduzidos e ATP, que nós podemos representar por essa variação final, produzindo produtos com uma quantidade de energia livre quase irrisória. Então, a maior parte dessa energia livre que foi liberada, esses 686 quilocalorias por mol, que foi liberado da oxidação da glicose, lembrem que isso aqui é a reação de oxidação, essa é a nossa principal reação para a produção de energia. Essa liberação de glicose, esses 686 quilocalorias por mol que foi liberado, estão principalmente de que forma? Na forma de ATP e na forma de carreadores de elétrons reduzidos. Já as reações anabólicas, elas geralmente são reações de redução. Então, o que são reações de redução? São reações de adição de elétrons. São reações que requerem a adição de elétrons nelas. É o contrário das reações de oxidação. Então, os carreadores de elétrons reduzidos formados nas reações catabólicas de oxidação vão ser utilizados nessas reações anabólicas. Então, geralmente, essas reações anabólicas constituem reações de redução. Então, aqueles elétrons que foram removidos da glicose, eles vão ser adicionados ao CO2, por exemplo, na fotossíntese para produzir açúcar. Então, essas reações anabólicas, que geralmente são reações de redução, elas, como são reações que requerem energia livre, e essa energia livre, que é principalmente fornecida na forma de ATP e elétrons, são reações, portanto, não espontâneas, e são reações endergônicas. São reações que ocorrem com consumo de energia livre. Repetindo mais uma vez, porque nunca é suficiente, esse consumo de energia livre é principalmente de que forma? Na forma de ATP e elétrons. Elétrons que estão em carreadores de elétrons. Então, os carreadores de elétrons vão e doam esses elétrons altamente carregados energeticamente para os reagentes com pouca energia livre. O ATP também, ele doa energia livre para esses reagentes, de forma que há a formação de produtos bem mais complexos, com muito mais energia livre do que os reagentes. Então, claro que a reação de fotossíntese é bem mais complexa que isso, mas resumindo aqui, esse CO2 vai ser reduzido, ou seja, elétrons vão ser adicionados a ele, principalmente na forma de hidrogênio, e o ATP também vai fornecer energia, de forma que o ATP e os elétrons vão fornecer
686 quilocalorias por mol para que essa molécula de gás carbônico consiga ser transformada em açúcar. Então, é uma reação bem complexa, é uma reação que requer muita energia livre. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da aula e nós iremos continuar com a segunda parte, falando sobre enzimas. Certo, pessoal? Então, vamos continuar para a segunda parte dessa